Vamos fazer um devocional comigo? E hoje eu quero falar sobre uma história muito conhecida. O amor de Cristo é poderoso para alcançar as pessoas que você menos espera. Nossa, tô toda arrepiada. Quando é o momento de agir através do direcionamento de Deus e quando é o momento de deixar com que Deus haja. Lembrei a tempo de usar uma peneirinha para fazer o chá, né? Bonita. Oi, gente! Sejam bem-vindos. Vamos fazer um devocional comigo? Então vamos. Terça-feira, eu tô gravando em tempo quase real, né? No mesmo dia pra postar hoje pra postar hoje. Porque essa semana eu falei, eu não vou falhar com o canal. Vai ter vídeo terça, vai ter vídeo sexta. Eu sei qual vai ser o vídeo de terça? Tô sabendo agora. Eu sei qual é o vídeo de sexta? Não sei, mas vai ter. Amém? Glória a Deus. Ontem eu estava lendo em Atos, ainda estamos em Atos. Eu tô lendo assim esse ano, tô na leitura... Esse ano eu não tô com a meta assim de tipo, ler a Bíblia toda. Já fiz isso, recomendo você ler a Bíblia toda, muito importante para você poder entender a história, as coisas que se conectam. Leia a Bíblia toda, não só uma vez, mas várias, porque a gente lê, a gente esquece, a gente lembra de novo e é bom a gente estar sempre lendo a Bíblia, na verdade, né? Mas tô falando assim, de você pegar de capa a capa, leia assim várias vezes, porque é muito importante pro seu conhecimento, né? Pra tudo. Já fica essa dica aí, leia a Bíblia. Aí pela internet tem vários planos de leitura, tem o plano anual, tem o plano da leitura simultânea. Eu posso deixar alguns links aqui pra vocês. Você pode começar de qualquer momento, tá? Não precisa ser em janeiro você começar a ler a Bíblia toda, você começa de agora e termina em abril do ano que vem. Não tem desculpa. Eu gosto muito de ler a Bíblia, eu gosto muito de reparar nas histórias que são muito conhecidas. Porque essas histórias geralmente conhecidas e muito faladas, elas tendem as pessoas se atentarem só ao detalhe que sempre falam e esquecerem de prestar atenção em todo o contexto, em toda a riqueza ali da história e enfim. E hoje eu quero falar sobre uma história muito conhecida que está em Atos 16, versículo 20, que aí Paulo e Silas são presos, né, e tem toda aquela história, tem uma música, né, que canta sobre isso, tem várias pessoas e pregações já falaram sobre essa parte de Paulo e Silas na prisão, que eles estavam cantando louvores e aconteceu um terremoto vai acontecer aqui, e as portas das cadeias, elas caíram. A partir do versículo 25, 16, 25 de Atos. Perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus. Vou deixar assim mais pra cima pra não ficar olhando pra baixo. E os outros prisioneiros os escutavam. E repentinamente houve um grande terremoto, a ponto de serem abaladas as fundações da prisão. E imediatamente todas as portas foram abertas e as correntes de todos foram soltas, não só de Paulo e Silas. E aí, acordando o carcereiro do seu sono, vendo as portas da prisão abertas, ele desembainhou a sua espada e ia se matar. Porque ele olhou para aquela situação com todas as portas abertas e pensou, foi todo mundo embora, vai cair o BO para cima de mim e eu tô lascado. E Paulo gritou assim, falou, não, pelo amor de Deus, não faz isso, tá todo mundo aqui, tá todo mundo de boa. Chega a parte que eu quero ressaltar, que é a parte que fala. Então ele pediu uma luz e entrou e veio tremendo, prostrou-se diante de Paulo e Silas. E conduzindo-os para fora disse, Senhores, o que eu devo fazer para ser salvo? E eles disseram, crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvos tu e tua casa.
O que eu achei super interessante dessa passagem aqui que eu queria ressaltar hoje? Que o carcereiro, ele entregou a vida dele para Jesus ali naquele momento, né? Ele foi batizado, ele teve uma transformação realmente, ele teve um convencimento de que o Deus de Paulo e Silas, né? Ele era poderoso sim, né? Que ele era poderoso para libertar eles, que ele era poderoso para fazer grandes coisas. Mas Paulo e Silas, eles não precisaram diretamente pregar para ele, né? Tem até aquela frase que eu não gosto dela, tá? Eu como, principalmente, né, como missionária, eu tenho que falar a frase. Pregue o tempo todo, se preciso, use palavras. Não sou muito fã dessa frase porque nós temos sim que pregar o evangelho, que fazer isso ativamente, né? Sempre com direcionamento de Deus, claro, sempre com preparo, sempre com muita leitura da palavra e preparação espiritual. A gente tá sempre se revestindo espiritualmente, né? Enfim, ter sabedoria na hora de levar o evangelho. Mas, nesse caso aqui, eu também quero ressaltar, né? Porque é muito de você ter a sabedoria de cada momento, a sabedoria do que você deve fazer em cada situação. Aqui fala que eles estavam sentados lá, presos, de boa, orando e cantando louvores ao Senhor. Então eles estavam ali naquela situação tranquilos, confiando em Deus, né? Confiando que Deus era poderoso para fazer algo acontecer ou não, né? Tava ali tudo entregue nas mãos de Deus. Simplesmente Deus, ele operou o milagre. As situações, elas se moveram ao redor da fé de Paulo e Silas, as coisas começaram a acontecer e esses feitos de Deus que não tiveram nada a ver com Paulo e Silas. Não foram eles que foram lá e sei lá, e oraram por alguém, curaram. Não, simplesmente um terremoto aconteceu. As portas se abriram, eles foram libertos. O carcereiro olhou e falou assim: eu preciso desse Deus. E ele foi convencido ali pelo Espírito Santo, né? Ele teve aquele convencimento de, cara, eu preciso disso. Eu preciso dessa verdade, porque essa é a verdade que eu preciso pra minha vida. Muitas vezes, sim, nós temos que pregar o evangelho, nós temos que ser ativos no ID, né? Nós temos que falar do amor de Deus para as pessoas, porque elas não terão outra oportunidade, sabe? Algumas vezes Deus coloca oportunidades na nossa frente que as pessoas não terão outra oportunidade de ouvir de Deus, ou então elas não terão a mesma abertura que elas têm, por exemplo, com você, né? Tipo, pessoas que você conhece. Não é só ser bonzinho, não é só buscar santidade. Sim, a gente precisa fazer isso todos os dias. Nós precisamos ser imitadores de Cristo. Nós precisamos levar e agir, né, e pensar como que Jesus agiria nessa situação. Em cada situação, a gente precisa pedir a Deus, né, pedir que o Espírito Santo ele nos dê sabedoria e nos direcione em cada momento. Quando que é o momento de falar, quando que é o momento de ficar calado, quando é o momento de agir através do direcionamento de Deus e quando é o momento de deixar com que Deus haja, independente de você. É uma coisa que a gente precisa muito entender, que Deus ele não depende de nós para fazer a obra dele, que Deus ele não depende da força do nosso braço, mas ele quer usar você quando você disser sim para ele. Então isso vai muito do discernimento, né, da gente orar para que Deus ele nos dê esse direcionamento em cada momento da nossa vida. Tem momentos que a gente vai precisar falar e tem momentos que a gente vai precisar ficar calado. E a gente vai precisar ficar apenas orando e adorando ao Senhor. E enquanto a gente estiver orando e adorando ao Senhor, intercedendo pelas pessoas, enquanto a gente estiver nesse posicionamento no secreto com Deus, Deus ele vai estar agindo ao nosso redor. Então, foi isso que essa palavra falou comigo quando eu tava lendo ontem, sabe? Que sim, é muito importante. É muito importante a gente ir e falar de Deus com palavras, sim. A gente pregar em todo tempo com palavras, usando palavras. Mas também é muito importante ter esse discernimento de entender quando nós devemos ir para o nosso secreto. Algumas situações que você olha e você fala: meu Deus, eu preciso fazer alguma coisa, eu preciso que alguma coisa mude. Eu preciso levar Jesus para essa pessoa. Não é pela força do seu braço, não é você que vai levar Jesus para essa pessoa. Então, algumas vezes, tudo que você vai precisar fazer é confiar de que o amor de Cristo é poderoso para alcançar as pessoas que você menos espera, sabe? Que o amor de Cristo ele é poderoso para alcançar aquele amigo que você já está há anos e anos e anos e anos falando de Deus para ele, mostrando Deus para ele, tentando convencê-lo do quanto Deus é bom, quando na verdade é o Espírito Santo que convence. E você só precisa investir em mais tempo de louvor e adoração, né? Na intimidade com Deus, apresentar ele diante de Deus. Aqui está essa pessoa. Eu apresento ela diante de ti. E aí as coisas acontecem, os terremotos acontecem, as coisas mudam. E essa pessoa, né, ela vai poder ver e contemplar a glória de Deus. E ela vai por si só, assim como o carcereiro fez aqui, falar: o que eu posso fazer para ser salvo? O que eu posso fazer para conhecer esse Deus que você adora, esse Deus que é poderoso, esse Deus que faz além? Se você está na sua caminhada com Deus, está firme, está buscando a Deus, está
sabe, se posicionando, né? Porque a gente não pode também nós não podemos ser passivos, a gente tem que se posicionar. Continue se posicionando e peça o direcionamento de Deus. Quando você deve falar, quando você deve calar. E busque no secreto, sabe? Louvor e adoração. Diante das dificuldades, louvor e adoração, elas são o combo perfeito para que você possa encontrar, né, a solução para todos esses problemas e para todas essas questões que estão ao seu redor. Esse foi o devocional de hoje. Eu espero que Deus possa ter falado com você, assim como Ele falou comigo. Que Deus te abençoe e até o próximo vídeo. Um beijo.